paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, todos os amigos. Nós estamos aqui nesse dia 22 de março de 2020, para gravar um vídeo meditando na palavra de Deus, meditando no que a palavra vem nos trazer como instrução, como aviso, como exortação, porque o Senhor, Ele fala com o seu povo de acordo com a sua vontade, e não com a nossa. Então, nesse dia, nós iremos meditar um pouquinho na palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 3, a quinta carta enviada à igreja de Sardes, capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Então, nós vamos meditar, então, um pouquinho da palavra de Deus. E, irmãos, eu já deixo, já de imediato eu quero falar com os irmãos que nós não vamos meditar ou estudar nada a nenhum nível teológico, certo? Um estudo é aquilo que o Espírito Santo falou comigo, a forma do Espírito Santo me ensinar. Então, é a minha visão, a minha visão, e de acordo com o estudo que eu fiz, em oração, buscando entendimento do Espírito Santo, que eu vou passar para vocês através desse vídeo, Então não tem, é uma linguagem totalmente simples para alcançar todos os tipos de pessoas, Que o foco é esse, é falar numa linguagem simples, E não numa linguagem de nível teológico. Então nós vamos então fazer a leitura agora de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para facilitar, então, irmãos, nós entendermos um pouquinho, do que está se referindo a esta palavra de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 ao 6, que é a quinta carta, direcionada à igreja de Sardes. Eu pesquisei um pouquinho sobre a cidade de Sardes, para nós entender a figura de linguagem que o Senhor usou para falar com eles, Porque o Senhor, Ele usa uma linguagem do nosso cotidiano, para que venha facilitar um pouco mais o entendimento, daquilo que está sendo revelado. Então, o Senhor, Ele usou uma linguagem conhecida das pessoas, dos moradores de Sardes, para que eles pudessem entender, a situação e entender com mais exatidão aquilo que lhes estava sendo passado. Então, eu vou ler aqui algumas coisas, então, um pouquinho sobre a cidade de Sardes. A cidade antiga de Sardes, hoje apenas ruínas, perto da atual vila de Sarte, na Turquia, considerava-se impenetrável. Foi situada numa rota comercial importante no Vale do Ermo, com parte superior da cidade, quase 500 metros acima da planície, nos rochedos íngremes do vale. Era uma cidade muito próspera, em parte devido ao ouro encontrado no Pactolus, um ribeiro que passava pela cidade. A cidade antiga fazia parte do reino lídio. Pela produção de ouro, prata, pedras preciosas, lã, tecido,
etc., se tornou próspera, muito próspera. Os lídios foram o primeiro povo antigo a cunhar regularmente moedas. Em 546 a.C., o rei Lídio Croeso foi derrotado pelos persas sob Ciro o Grande. Soldados persas observaram um soldado de Sardes descer os rochedos e depois subiram pelo mesmo caminho para tomar a cidade de surpresa durante a noite. Assim, a cidade inexpugnável caiu quando o inimigo chegou como ladrão na noite. Em 334 a.C., a cidade se rendeu a Alexandre o Grande. Em 2014 a.C., caiu outra vez a Antíoco o Grande, o líder Seleucido da Síria. Durante o período romano, pertencia à província da Ásia, mas nunca mais recuperou seu prestígio. Era uma cidade com um passado glorioso e um presente de pouca importância em termos políticos e comerciais. Então nós vemos aqui que a cidade de Sardes era uma cidade que eles achavam que era impenetrável. Ela era situada, né, acima numa rota comercial, e ela ficava na parte superior. E havia umas rochas muito íngremes cercando a cidade. Então ficava muito difícil da cidade ser tomada por ladrões, por exemplo. Mas um dia, um dos guardas da cidade se descuidou. E o inimigo, né, a tropa persa, viu o soldado descendo, por onde ele saiu, por onde ele entrou, e invadiu a cidade, tomando todas as suas riquezas. Veio à noite como um ladrão e tomou todas as riquezas. Depois desse acontecido, a cidade nunca mais foi a mesma, né? Ela perdeu totalmente seu prestígio, ela foi tomada, né? E não ficou tão gloriosa como ela era. Então, de acordo com essas informações que nós temos agora, nós iremos começar, então, a meditar na palavra de Deus. Vamos por versículos, né? Para nos dar um entendimento um pouco mais Vamos lá. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve isto. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Temos a ideia aqui do velho ditado que diz: as aparências enganam, né? A primeira coisa que nós iremos entender aqui é que o anjo da igreja que está em Sardes escreve. Então, o anjo da igreja que está em Sardes, quem está escrevendo é o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Foi enviado 7 cartas a 7 cidades. E quando o Senhor se refere ao anjo da igreja, a gente entende que foi enviada, então, uma carta ao pastor da igreja de Sardes. E ali o Senhor se refere que quem está enviando é o próprio Deus. Ele está ali representando a totalidade e a perfeição de Deus, que diz: eu tenho os 7 Espíritos, né? É os 7 Espíritos de Deus. E é enviada as 7 estrelas. É aquele que tem as 7 estrelas nas suas mãos. Então os pastores dessas 7 igrejas estão nas mãos de Deus. Só o Senhor pode julgá-los. E só o Senhor pode direcionar a sua palavra lhe instruindo. Então esta carta veio a este pastor da igreja de Sardes para lhe instruir, né? E poderia vir também para lhe exortar. Então o Senhor começa falando ao pastor, né, ao anjo da igreja: olha, eu sei as tuas obras. Eu sei muito bem que tu tens a aparência de que vives, mas que tu estás morto. Irmãos, as aparências, elas enganam. Muitas vezes nós olhamos para pessoas e elas aparentam ser bênção. Elas aparentam estar em um nível espiritual, de repente, até acima do seu, né?
As pessoas, elas têm a mania muito feia de pesar umas às outras. Porque eu uso esse tipo de veste, eu sou mais importante do que o outro, que usa outro tipo de veste. Porque eu tenho o meu cabelo assim, eu sou mais importante que o outro, que tem o cabelo do outro jeito. Porque eu tenho esse pensamento, eu sou mais importante do que o outro, que tem outro pensamento. Não, não funciona assim. Nós servimos um Deus que sabe quem está vivo e que sabe quem está morto espiritualmente. Então, por mais que você que está escutando esse vídeo esteja sendo medido pela sua aparência, pela sua vida, pelo seu cotidiano, pela sua situação financeira, não te preocupes, porque o nosso Deus, que vê todas as coisas, ele sabe exatamente quem está vivo na presença dele e quem já está morto na presença dele. E naquela igreja havia muitas pessoas que já estavam mortas, mas faziam de conta que estavam vivos. Por exemplo, se eu tivesse no controle da situação, eu faria diferente. Porque eu sei fazer e você não sabe fazer. Porque eu sou melhor do que você. Gente, pessoas que têm esse tipo de pensamento, pode contar que já está morto. Porque aquele que vive sempre tem humildade dentro de si e sempre diz, olha, eu estou fazendo assim, mas será que eu posso melhorar? Ou dobra o joelho e diz, Senhor, me ajuda a fazer a tua obra de acordo com a tua vontade, não com a minha. Então este povo aqui, ele estava assim. Ele estava assim. Nós vemos aqui entre reputação e caráter, uma disputa, uma diferença entre reputação e caráter. O que é reputação? Reputação é a fama da pessoa. É aquilo que os outros acham que ela é. Caráter é a essência real da pessoa. É aquilo que ela realmente é. Jesus, ele vê o interior. Ele não vê a nossa aparência. Ele não mede a gente pela nossa aparência. E nem mesmo pelos nossos defeitos. Ele mede a gente pelo que a gente é no nosso pensar, no nosso agir, no nosso coração. Ele mede você como você é na sua casa. E não como você é na sua igreja. Ou como você é na frente das pessoas. Ele vê você como você é quando ninguém está te olhando. Quando ninguém está te vendo. É assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor pesa as pessoas. Então, nós temos a nossa reputação. Aquilo que as pessoas olham para nós e dizem, esse é tal. E como o ser humano tem a capacidade de rotular pessoas. Isso é uma verdade. Mas também nós temos o nosso caráter. O nosso caráter é a nossa essência. Então seja você mesmo. Não seja aquilo que os outros estão rotulando para que você seja. Seja você mesmo. Tenha a sua essência. Esse povo, ele tinha uma reputação de quem estava vivo. Porém, o seu caráter já tinha morrido, porque ele já tinha se corrompido. Nós iremos continuar a leitura. No versículo 2 nos diz: "Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus." Então, versículo 2, então, nos diz, Sê vigilantes. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, nos diz assim, Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A palavra de Deus é bem clara, que nos diz vigiai e orai. Não adianta tu ter uma vida exemplar em oração, se tu não consegue vigiar as tuas palavras, as tuas atitudes, vigiar o teu comportamento, vigiar, porque o inimigo ele está pronto. Ele está pronto para aproveitar qualquer deslize teu,
para roubar, para saquear aquilo, né, que o Senhor te deu, para roubar aquilo que o Senhor depositou na tua vida, né? Nós vemos aqui que um pequeno deslize do guarda da cidade de Sardes foi o suficiente